Aí no fim da aula a gente comenta da prova bem sobre os principais pontos que vão cair, tá? E então vamos lá. O último tema do semestre é uma sequência da aula passada. Eu já não lembro o que a gente falou na aula passada. Vocês lembram? Sim, não, talvez. Pior que não, professor. Sabia. E falou da qualidade na administração pública, né? E falou dos princípios da qualidade. E eu acho que ele é um tema relevante para quem pensa nesse nosso tópico de hoje. Marketing. Por quê? A gente pensando nesse segmento da qualidade, geralmente no setor privado a gente busca a qualidade, busca a excelência para conseguir espaço em um mercado que é disputado, né? Isso pensando numa empresa privada. Mas e a esfera pública? A gente não tem tanto essa necessidade de buscar espaço, mas a gente busca um reconhecimento de qualidade por parte do cidadão, né? E não faz sentido nenhum a administração pública pensar em marketing se não pensar antes na qualidade da administração pública, né? Na qualidade da gestão que ela faz. Então, por isso eu deixei os dois, inclusive, no mesmo slide. Mas esse é um assunto que vem crescendo, mas ainda pode ser muito explorado. Vocês até que têm mais disciplinas de marketing na administração do que um contador como eu, né? Vocês sabem que existe hoje inúmeras ferramentas para fazer esse marketing, né? E que ainda é muito pouco explorado pelos gestores públicos. Claro, aí voltando naquela analogia de mais velho, né? Se a gente pensar lá no anos 2000 até 2010 e do que está hoje, a diferença é muito gritante. A gente já começa a ver a participação muito mais forte dessas entidades na busca desse marketing. E querendo ou não, hoje a principal ferramenta de marketing que eles acabam usando, apesar que não é uma ferramenta de marketing, mas pode ser trabalhado como, é, é a figura do... Eita. Esses aplicativos sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, e a gente vê esse crescimento, esse aproveitamento, né? Então, vamos começar, vou pegar meu marca-texto. Então, o marketing ultrapassou as fronteiras da gestão privada, que é a sua origem, né? E vários setores da sociedade vêm se adaptando a esse conceito de gestão corrente e também de gestão estratégica nas organizações. Nessa mesma linha de tendência, a administração pública tem se adaptado, né? Tem incorporado, mesmo que lentamente, essas tendências. Então, algumas práticas de marketing vêm sendo, então, aderido nessa gestão corrente. E até a visão hoje, o que se busca hoje, né? A gente tem até vários livros escritos voltados para político, inclusive, prezando
por essa qualidade, por esse marketing, tratando esse usuário, o cidadão, né, como um usuário, como um cliente da gestão pública. Então, isso até vem surtindo efeitos positivos nesse segmento. Então, acho que vocês conhecem bem esse autor, né? O pessoal que gosta do segmento de marketing sabe quem que é o Kotler, né? Então, Kotler define o marketing como uma abordagem sistemática do planejamento e da obtenção de relações desejadas de troca com outros grupos. Será que é isso mesmo? Vocês que são mais voltados ao marketing do que eu. Será que é isso mesmo? E será que eu consigo pensar desse jeito para a administração pública? Consigo. Então, o marketing se preocupa, né, com o desenvolvimento, manutenção e regulação das relações de troca que envolvem produtos, serviços, organizações, pessoas, lugares, causas. Então, alguma dessas trocas existentes nesse desenvolvimento do marketing acaba também sendo objeto da administração pública, que são os usuários, né, as pessoas. E, querendo ou não, o sistema político também se preocupa com isso, já que a administração pública muitas vezes depende desse sistema político para buscar eleição, para conseguir a sua colocação como, como sobrevivência, né? Então, nesse segmento, o marketing público pode ter como alvo o cidadão, é o principal, mas não é o único. Então, mas também o público interno, aí no sentido de gerar envolvimento, participação, motivação, conduzindo sempre ao aumento de produtividade e contribuindo para a sustentabilidade, né? Será que é verdade isso? A gente viu lá na aula de gestão de pessoas na administração pública, né? Assim como na gestão de pessoas em, em entidades privadas, a comunicação dentro do ambiente de trabalho, né, afeta muito as relações de trabalho. Dentro do ambiente público não é diferente. Então, o marketing também acaba sendo direcionado, nesse caso, para os servidores, para que eles busquem um engajamento maior na adoção das políticas que vêm sendo empregadas. Certo? Vocês estão aí ainda? Sim? Não? Sim, prof. Certo, professor, sim. Eu vou perguntando, né? Vai que vocês já estão vendo, já está no horário da novela das 7, né? Então, vamos perguntar, né? E vocês concordam nesse ponto que o marketing para o público interno é importante? Se vocês pensarem, se vocês veem que vocês estão em uma entidade que está apresentando resultado para o usuário, uma entidade que está sendo valorizada, vocês não vão também se sentir bem em estar participando daquela entidade? Isso o pessoal da filosofia estuda muito. Tanto da filosofia quanto da psicologia, né? Mas a gente vê alguns filósofos tratando dessa sensação de sentimento de pertencimento e de ser
mais valorizado quando você está inserido em um grupo valorizado, né? Então, isso acaba significando que o marketing ultrapassa o campo da imagem ou da informação. Então, o marketing público é revestido de uma grande importância estratégica, fundamental no desempenho do governo e da administração pública em geral. Então, ele deixa só de ser um meio de propaganda, mas acaba se tornando um ponto estratégico, aí principalmente aí no meu ponto de vista, quando a gente pensa em governo, tá? Já que ele se torna uma ferramenta de divulgação desse administrador público, né? Que geralmente vai tentar uma reeleição ou vai buscar um outro cargo. E esse marketing executado durante a gestão vai favorecer para esses próximos passos. Por isso, a gente tem essa ferramenta sendo mais amplamente estudada por político hoje em dia. Então, o marketing pode ser utilizado tanto em organizações públicas quanto privadas. Porém, claro, por tradição, ele é mais explorado nas empresas, né? Setores privados. Que eu falei, a gente tem um crescimento desse segmento na administração pública e a gente ainda pode explorar muito isso. E os seus conceitos e ferramentas podem, contudo, então, também ser aplicado nessas organizações públicas e dessa forma pode-se dizer que o marketing público tem foco em quê? Qual será que é o foco do marketing público? As práticas da administração pública, orientações dessas práticas de administração pública para que ela tenha mais eficiência em relação às suas atividades. Então, Torquato Rego, ao caracterizar o marketing público, defendeu que suas ações estão ligadas à lógica de mercado aplicada à administração pública. E, segundo Campos, os conceitos básicos da disciplina de marketing são os mesmos para marketing público. Ah, os mesmos? Exatamente os mesmos, mas com direcionamento diferente. Então, porém, ele afirma que pouca atenção é prestada ao marketing direcional ao setor público, existindo poucas publicações a respeito desse assunto. Aí é o que eu venho frisando desde o começo da aula, né? Está em desenvolvimento. Vai melhorar muito, mas a gente já viu uma grande evolução do que era de 2000, 2010, para o que a gente tem hoje. Então, apesar de pouco interesse que se tem sobre o marketing público e sua pouca utilização pela própria administração, pela administração pública, né? Kotler e Lee afirmam o quê? Hoje, muitos executivos públicos e suas equipes estão voltando à escola. Participam de seminários da área financeira, de marketing, compras, liderança, criação de novos negócios, estratégias e operações. Estão participando de cursos em escola de administração pública ou em escolas de negócio, para melhorar suas habilidades e sua compreensão acerca do tema. Então, desejam evitar a obsolescência e dependência do serviço público e de critérios de antiguidade para proteger seus empregos ou qualificar suas promoções. Será que isso vem acontecendo mesmo? Isso não sou eu que estou afirmando. É uma pesquisa, um artigo de Kotler e Lee.
Será que vem acontecendo? Será que não? Vem. Esse é um movimento global. Então, no mundo inteiro, a gente vê agentes públicos buscando a especialização. Claro que no Brasil isso ainda é num ritmo bem menor do que a gente gostaria, mas já existe. Isso falando de político, né? Aí falando de gestor de carreira, aí a gente vê isso crescendo de maneira bem mais significativa. Inclusive a ponto da criação de vários cursos específicos para a área. Então, hoje em dia, quem quer ir para essa área pode fazer desde uma graduação, uma especialização, até um mestrado e um doutorado. Olha como cresceu, né? Então, a gente teve uma evolução muito grande dessa busca pelo conhecimento na administração pública, e uma das ferramentas que vem se buscando é a ferramenta do marketing. Até eu não ia citar esse exemplo, mas vou citar. Aqui em Pinhais a gente teve um prefeito que ele buscou essa atualização. Hoje ele está terminando o mandato dele de deputado federal, o prefeito Luizão. E ele, inclusive, já escreveu o livro explicando, depois dos estudos dele, sobre essas ferramentas, principalmente de marketing, na administração pública. Aqui, doutor. Então. Oi, João? Tá falhando. Então tá. Então a gente vê esse avanço. Claro que ainda tem muito espaço. Então vocês que podem buscar o setor público para trabalhar, tem espaço tanto para desenvolvimento educacional, né? Para vocês se especializarem no assunto, quer fazer uma especialização ou quer fazer uma segunda graduação, ou depois até um mestrado e um doutorado, partir para um concurso público. E para aqueles que têm mais desenvoltura, até, quem sabe, seguir a carreira política, quem gostar, né? Quem tiver esse perfil, claro que mantenham-se retos na vida, né? Então, outro ponto importante que deve ficar claro e relacionado ao tema público, de marketing público, é o fato de muitas vezes ele ser confundido com o marketing público praticado por partidos políticos e que tem objetivo a eleição de seus militantes e o poder. Como assim, professor? Agora eu não entendi. Tem como você direcionar especificamente para a divulgação do segmento que você está administrando? Isso reflete também. Não adianta a gente tentar dissociar totalmente, que não dá. Então, por isso que existe essa confusão também. Ele vai refletir no marketing político, mas o marketing político ele é mais agressivo do que o marketing público. Então, é diferente de você ver uma divulgação específica do candidato, ou de um deputado, um senador, um prefeito, um governador, de uma entidade pública. A entidade pública fazendo o seu marketing, ele tem que seguir algumas características, né? São quantos princípios a gente tem mesmo? Princípios da administração pública? 4? 5. Lembrem do LIMP. Então, para fazer o marketing da administração pública, a gente não pode fugir
desses 5 princípios, né? Os 5 princípios diretamente atribuíveis à prática da gestão pública, né? A gente sabe que tem outros que estão espalhados na Constituição. Já o marketing político, ele acaba sendo mais agressivo, porque ele não está daí atrelado diretamente a esses princípios, né? Então, isso é um erro que pode e que deve ser evitado. Então, o marketing público deve ser compreendido como um procedimento que visa informar aos cidadãos as políticas definidas pelos governantes. Então, gravem aqui, políticas públicas, não propaganda pública. Como assim, professor? A gente vai fazer uma divulgação da campanha de vacinação. Isso é marketing público ou político? Por que, Wagner? Estou divulgando uma política pública, né? Não estou fazendo campanha, não estou fazendo marketing de feitos políticos. E isso é o oferecimento do serviço ao cidadão. Então, tem que tomar cuidado na utilização desses canais de marketing para não fazer essa troca, né? Diga, João. No marketing da política pública também tem os 4P, os 8P e tudo mais, ou é diferente? Tem, pode ser utilizado. Mas ele segue também? Como que funciona? Segue de maneira adaptada. Então, a forma são praticamente a mesma. Inclusive as ferramentas. A gente pode utilizar todas as ferramentas de um segmento privado para administração pública. Só o foco do que a gente utiliza é diferente. Até porque a gente não busca atingir nada que não seja o cidadão, né? Daí tem que tomar cuidado. Com cuidado daí para não confundir, não usar o canal do ente público para fazer política. Que infelizmente ainda tem gente que faz isso. Aí já vem ficando bem mais claro isso. Então, a gente faz, voltando aqui, faz a informação, faz essa divulgação, leva essa informação de políticas públicas para que a gente tenha o interesse do cidadão, de quem quer participar da gestão pública, de quem quer ser atendido por esse serviço, e, claro, acaba refletindo no cidadão eleitor. Acaba daí também tendo apoio de quem vota, porque é todo cidadão, né? Então, por mais que a gente faça a tentativa de separação plena, não existe como separar plenamente o marketing público do político, mas se deve evitar ao máximo. Então, o objetivo central do marketing público, segundo Kotler e Lee, o marketing acaba sendo a melhor plataforma de planejamento de uma agência pública que queira atender às necessidades do cidadão e que queira entregar um valor real para esse cidadão. Mas o que é o valor real para o cidadão? Aí que é a diferença, né? Então, a preocupação central do marketing é a produção de resultados que o mercado-alvo valoriza. No mercado privado, o que é o objetivo desse marketing privado? Satisfação e valorização por parte do cliente. É o que a gente busca
dentro de uma empresa quando a gente está investindo em marketing. Ser valorizado pelo cliente, ter a busca da nossa empresa por parte do cliente. No setor público é o quê? Satisfação e valorização por parte do cidadão. Mudança muito grande? Significativa. De postura, né? A gente precisa ter a aceitação do nosso único público, que é o cidadão. E com uma complexidade, hoje não tem concorrente ainda, né? Só que a rejeição, a aceitação também é muito forte, dependendo da gestão que a gente faz, né? Então, se a gente tem um, um ente público que faz o seu papel com qualidade, se eu fizer o marketing, obviamente eu vou conseguir atrair essa valorização e satisfação do cidadão ou do usuário. Se eu não tiver a qualidade, mesmo sendo procurado por esse mesmo cidadão, eu não vou ser valorizado. Como assim, professor? Não entendi. No marketing público, se vocês, no marketing privado, se vocês não gostam de uma empresa, o atendimento é ruim, a qualidade é ruim, o que vocês fazem? Vocês não vão buscar concorrência? Ah, sim. E na esfera pública? Ah, vocês precisam, sei lá, do delegacia de polícia. Tá fudido. E eu tenho que buscar, não tenho? Só tem ela, não tem concorrente. Só que eu vou ter a rejeição, igual o próprio Wagner falou, que tá fudido. Por quê? Ah, é falta de marketing? Não. Vem da aula anterior, né? Qualidade. Se eu também não tiver a qualidade, não adianta daí ter um bom marketing que não vai servir de nada. É um pouco complexo, né? Um pouco diferente nesse ponto de vista de você ter a procura, mas com rejeição. Então, aqui um comparativo, né? Então, marketing no setor privado, a gente tem a busca da valorização e satisfação por parte do cliente e, no setor público, a valorização e satisfação do cidadão. Parecido, mas diferente. Então, o marketing público pode ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento, elaboração e avaliação da política pública. E na visão de Campos, o governo, em todos os níveis e em todas as suas áreas de atuação política, sempre vai sofrer pressão por mudança no sentido de pensar de um modo mais responsável e operar mais efetivamente. Então, nesse sentido, os debates de marketing público possuem uma dimensão própria em que a formulação de políticas públicas e os demais programas públicos necessitam da interação entre cidadão e governo. Concordam com isso? Primeiro, todo gestor precisa atuar de maneira responsável e operar com mais eficiência, mas o marketing pode, na sua utilização, ampliar essa efetivação da operação da política pública. Vocês conseguem enxergar um exemplo da diferença que o marketing pode ou não fazer?
Eu vou cutucar um tema complexo agora. Apesar que no meu entendimento não tinha que ser complexo, mas tudo bem. As políticas de vacinação pública, elas estão saindo de maneira satisfatória ultimamente? Vocês veem incentivo para a população levar as crianças a se vacinar? Não vem. E o detalhe, se fosse melhor difundida essa informação, a importância desse programa público, será que a adesão não seria maior? Então não adianta eu ter o melhor, tá certo que isso é um tema não, um ponto que eu vou falar que é fora da curva, né? A melhor saúde pública do mundo, se eu não tiver um incentivo para uso, não vou atender a contento o cidadão. Também não adianta eu ter uma melhor divulgação do mundo, melhor marketing público do mundo, se eu não tiver uma qualidade nessa saúde pública. Então ali a gente sempre vai estar os dois andando lado a lado. Estão pensando nesses sistemas de troca do marketing no setor público. O marketing no setor público, a troca se baseia em bens e serviços e valores monetários. Bens e serviços, valores monetários. Será que é isso mesmo? É, né? Eu vou fazer o marketing para vender o meu produto, para vender o meu bem para vocês, em troca de dinheiro. Então, o consumidor paga um preço por um bem ou um serviço, o qual ele deseja e acredita que vai satisfazer as expectativas dele. Mas no marketing público, esse sistema de troca é mais complexo. Será que é mesmo? A gente não tem uma relação tão direta quanto no setor privado, né? Então, ela se baseia nas necessidades a serem atendidas pelos serviços prestados pelo setor público. E muitas vezes sem a percepção de troca por parte do público. Ou com a percepção exagerada de troca. E qual que é a troca que a gente faz pelo serviço público? O que vocês dão em troca do serviço público? Vocês dão alguma coisa? Não? Tem um imposto, né? Não estou enganado? Imposto. Também a troca pelo valor monetário, só que na figura de imposto. E caro ainda por cima. Olá, pode ser que seja uma percepção exagerada. Não, no Brasil é caro mesmo. É caro porque a gente não tem a contrapartida da maneira que a gente espera. A gente tem países mais caros, né? Só que oferece um serviço de qualidade para a população. Aqui não, aqui a gente paga e muitas vezes pela baixa qualidade busca outro serviço ainda, né? Um exemplo é a saúde. Eu não acho no setor público, ainda vou fazer um plano de saúde. Então, o mecanismo de troca no setor público ocorre como? Setor privado. Consumidor deseja um bem ou produto, entrega um valor monetário em troca desse bem ou produto. É um sistema mais simples de se compreender, né? E no setor público? O cidadão tem que ter a satisfação de ter não vou falar suas vontades, mas as suas necessidades atendidas, uma boa educação, uma boa
um bom sistema de saúde, segurança, infraestrutura, e em troca faz o quê? A entrega de tributo. Então, necessidades que são necessárias de ser atendidas. Então, essa percepção do atendimento das suas vontades, da vontade do cidadão, é muito mais complexa. Isso vai interferir quando se faz o desenho da administração pública, né? Do marketing público, também da administração pública. Então, Kotler e Lilly também falaram sobre a relação do cidadão e as agências governamentais, e eles afirmam que as agências governamentais devem aproveitar as oportunidades para atender a necessidade do cidadão, de forma a contribuir não somente para o bem social, mas também para o bem econômico e, principalmente, nos dias de hoje, para o bem ambiental. Concordam com isso? Sim, professor. Adianta eu pensar só no bem-estar social, no bem social? Preciso pensar na economia? É um eixo, uma via de extrema necessidade de atenção, né? E hoje em dia... Sim. Oi, João, tá falhando de volta. Sim, se não tiver. Tá picotando. É, Tá dando para entender nada, João. tem como. Não tá dando para pegar, João. Fazer o bem. Então, hoje em dia, com as necessidades de sustentabilidade, de... Oi, João, tá picotando ainda. Então, o meio ambiental também necessita de atenção. Então, ele acaba citando vários pontos positivos alcançados por agências governamentais, e quando se volta para essas necessidades, como através de oferta de programas e serviços de qualidade, as agências governamentais obtiveram aumento de interesse no cidadão, aumento da receita e de satisfação. Então, o que a gente discutiu na aula passada, gestão da qualidade, é um ponto a ser explorado dentro do marketing público. Por meio de melhorias e de relatos sobre desempenho dessas agências, se consegue mais apoio, também pode ser explorado dentro do marketing público, mediante o desenvolvimento da infraestrutura que leva em consideração os comportamentos e inclinações do cidadão. Então, desenvolveram a saúde e a segurança pública. E, por último, através da comunicação de fácil acesso a serviços, elevaram sua utilização e também acaba baixando o custo dessa prestação de serviço. Pontos, não sou eu que estou falando, é no artigo do Kotler e Lilly, acaba melhorando a relação entre cidadão e agência governamental, que foram fontes de exploração de marketing público. Então, pode-se dizer com esses pontos que é possível o alcance de resultados positivos quando essas agências direcionam seu foco
na satisfação do cidadão, identificando o que ele realmente necessita e, consequentemente, atendendo essas necessidades com qualidade. Porém, isso nem sempre ocorre, e os serviços prestados pelos cidadãos são alvos de crítica, sendo comum no nosso dia a dia nos deparar com queixa de que tipo? Os impostos são muito altos e não vemos nosso dinheiro bem empregado. Wagner, você já tinha lido todo o material? Não. Acabou saindo, parecia que foi combinado, né? Desculpa, até uma opinião pessoal, né, professor? Uhum. Eu prefiro pagar um imposto alto, mas ter os serviços, né? Obviamente, né? Agora, se Uhum. pagar e não ter, é extremamente complicado, né? E é essa percepção que a gente tem ainda dos nossas agências públicas, dos nossos entes públicos, né? Felizmente tem muito local onde a gente paga muito e a gente não tem um acesso a um serviço de qualidade ou nem sabe que eles prestam um determinado serviço. A gente nem fica sabendo que aquilo é ofertado. Então, são problemas tanto de gestão de qualidade quanto do marketing. Então, outro tipo de reclamação. A infraestrutura pública da nação está deteriorada apesar do pagamento dos impostos. A gente vê muito isso também. Só perguntar para alguém que viaje muito e que não seja em estrada de pedágio, né? Vai falar, não, essas estradas estão horríveis. Como? Agências públicas são, em geral, vagarosas e inflexíveis em função de normas e burocracias excessivas. Outro ponto de vista que a gente ainda encontra muito dentro das entidades públicas. Funcionários públicos são super protegidos, mesmo frente à incompetência e ao comportamento antiético. Também, parece que entrevistaram o cidadão aqui do Brasil, né? Falhas na escola pública levam a uma educação precária. Parece a realidade do Brasil. Então, a gente tem inúmeras queixas, reclamações que podem ou que devem ser tratadas nesse segmento de qualidade e de marketing público. Então, existem muitas queixas, o que de fato mostra que o setor público precisa melhorar seu desempenho real, sua eficiência e eficácia, buscando aumentar tanto a confiança quanto a satisfação. E, por consequência, daí através de um bom uso do marketing, aumentar o apoio dessas entidades públicas. Então, enquanto essas reivindicações não são atendidas, o cidadão vai sempre tomar atitude questionando o serviço e o pagamento desses impostos, que realmente são bem altos aqui no Brasil, né? Bem salgadinho. E daí a gente pode pensar, que ferramenta que a gente pode utilizar atualmente no setor público? Então a gente pode começar com uma pergunta: como melhorar o desempenho do setor público? Como? Pergunta bem, parece simples, mas para colocar em prática não é nada simples. Então, responder essa questão é o mesmo que encontrar a chave para o sucesso da atividade no ambiente público, em qualquer nível do governo, desde a presidência até uma secretaria de qualquer município do interior, ou de uma autarquia
como melhorar o desempenho para oferecer o serviço com mais qualidade. Então, com relação a esse problema, também o Kotler ele afirma que a solução para melhorar esse desempenho é adotar ferramentas que o setor público não, o setor privado utiliza para a operação dos seus negócios, para conseguir uma gestão com maior qualidade no setor privado. E a gente pegar essas ferramentas lá do setor privado e utilizar no setor público. E como que a gente consegue fazer isso? A gente já veio em várias aulas trazendo. Quem que é mini crack? Trazendo essas ferramentas. Então, a administração de qualidade total, a gente falou de gestão da qualidade já na aula passada, estratégia dirigida para o cliente, a gente já teve, foi mais de uma aula falando de estratégia, inclusive das ferramentas legais, equipes autogerenciáveis, qualidade no programa de gestão de pessoas. Então, todas as possíveis ferramentas encontradas no setor privado, a gente pode, com adaptações, implantar no setor público, sem problema nenhum. Não dá para implantar direto? Não. Vai precisar de algumas adaptações, mas são possíveis de serem implantadas. Então, organização com poucos níveis hierárquicos, liderança visionária, reengenharia, medição e avaliação de desempenho. Ah, não, tranquilo. Sistema de incentivo e recompensas por desempenho. Aqui está um setor que vem crescendo bastante no ambiente público. Análise de custo, benefício e custo, eficácia. Setores de custo vêm sendo tanto implantados em quem não tinha, ou vem sendo muito aprimorado em algumas entidades públicas. A terceirização, serviços e informações governamentais online. Isso daqui a pandemia acabou obrigando praticamente essa ampliação, né? Organização com capacidade de aprendizado, produção enxuta. Então dá para trazer praticamente o curso de vocês aqui, né? Por isso que a gente também hoje encontra um curso de administração pública ou gestão pública como graduação já. Então, vários temas que a gente foi falando durante as aulas, na verdade, são disciplinas de um curso de gestão pública. Então, com essa adoção... Oi, Wagner. Desculpa interromper. Esses cursos, no caso de gestão pública ou administração pública, é mais no sentido da carreira pública, certo? Para quem pretende ir para uma carreira pública. Ou até para quem pensar, eu quero estudar para concurso, mas eu quero fazer algo bem completo. Já faz uma graduação em gestão pública. E tem de fácil acesso? Tem. A federal não lembro se tem, mas no Instituto Federal do Paraná tem um curso gratuito de graduação em gestão pública. Inclusive, para vocês que vão se formar, vocês podem entrar com aproveitamento de curso superior, tá? Entrando não pelo vestibular normal, mas como quem já tem um curso superior e quer fazer outro. É reaproveitamento, é isso? Isso, reaproveitamento de curso superior. Então, são ferramentas bacanas, né? Depois passa num concurso público, você já conhece bem
os trâmites, legislação também, eles pegam mais a fundo, e também você tem uma boa base já para o concurso público, né? Então, com a utilização de toda essa gama de ferramentas, fica possível a criação das agências públicas mais eficazes, inovadoras, eficientes e que gerem qualidade para o cidadão. Então, mas para muitos cidadãos, este é um sonho quase impossível. Muita gente não crê que isso vai existir, mas, claro, depende de mudança comportamental. Mas eles veem isso porque existe ainda muito contraste entre governo, entre gestão pública e as organizações privadas, né? Organizações de negócio. E, querendo ou não, isso é realmente verdade, né? A gente ainda tem uma diferença muito Muita grande burocracia, né, professor? desse cara. Não é só a burocracia, Leandro, tem vários pontos. Até a própria aceitação da mudança, que muitas vezes não envolveria a própria burocracia, acaba esbarrando em tudo isso. Mas a burocracia é pior. Desculpa. A burocracia é pior porque tudo que a gente vai fazer na gestão pública depende de legislação. Então, tudo que precisa ser feito demora. Eu falo na questão de projeto, por exemplo, um projeto no setor privado, ele desenvolve rapidamente, né? No público tem toda aquela situação de você entrar com pedido de recursos, essas coisas, né? Também. Mas é que a gente vive também o problema da burocracia, né? Daquela burocracia burra. Porque na esfera pública a gente precisa ter esse controle, né? Um pouco de burocracia. Mas a gente tem muita burocracia inútil. Isso faz com que a entidade pública fique muito longe do ambiente de negócio. Então, o ambiente de negócio ou muda rápido ou às vezes a empresa some. A gestão pública não consegue acompanhar a melhoria do mesmo jeito. Complexo. Mas tem que lidar com isso, né? Quem escolhe esse caminho tem que lidar com esse problema. Então, aqui eu fiz um comparativo entre as organizações de governo e organizações de negócio. Depois vocês dão uma olhadinha no slide, não é nada muito do que fugiu durante as nossas aulas. Então, aqui o que a gente pode apresentar como resultado de uma boa implantação de marketing público, claro, depois de atendido todo critério de qualidade. Então, apesar de existir todas as diferenças que a gente já vinha falando nas aulas e que está elencado ali no slide, Kotler e Lilly afirmam que elas são geralmente exageradas e não deveriam ser usadas como desculpa para ineficiência, ineficácia ou desperdício. Então, para esses autores, é possível utilizar a filosofia de marketing de maneira a contribuir para que os objetivos dessas agências governamentais sejam compatíveis com o quê? Aumento de receita. Professor, mas a gente já não paga muito imposto? Não, gente, não é nesse sentido de arrecadar mais imposto sem a contraprestação. Aqui é aumentar a receita pela busca do serviço público. Mas o serviço público não é de graça? Nem todos. Existem alguns que são cobrados taxas. Taxas, né? O nome é taxas, o certo. O aumento da utilização do serviço, aumento de compra de produto, aumento esse daqui vale muito para o Brasil, né? Aceitação de leis, que a gente é campeão de criar lei morta, né? Melhoria da segurança e de saúde pública, aumento de ações para o cidadão para proteger o meio ambiente, diminuição de custo para a realização dos serviços que são ofertados, melhoria da satisfação do cliente
e também criação de programas de apoio ao cidadão. Então, vários pontos que a gente pode melhorar dentro da esfera pública quando a gente faz esse marketing público. Professor, o professor não passou as ferramentas de marketing. Não. Por quê? Porque são todas as que vocês já viram em disciplina de marketing. Então, todas aquelas que são usadas no segmento privado são aplicáveis à pública. Muda o foco. Apenas isso. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Questões? Professor, só uma situação, vou sair da aula. Acho que a próxima semana é prova, certo? Isso. O senhor não vai estar lá presente? Na verdade, a Débora não me informou para onde eu vou ainda. Teoricamente, era para eu trocar agora. Mas como a Uni Andrade parece a Band News, né? Tudo pode mudar em 20 minutos. Não sei, pode ser que eu vá para lá, pode ser que eu vá para o campus Muricy. Estou na expectativa, eu tenho que cobrar ela isso. Não, beleza. Independente da situação do que acontecer, se a gente não voltar a se encontrar, eu queria agradecer da minha parte esses anos aí que a gente passou junto. Obrigado, Wagner. Obrigado da minha parte aí, agradeço mesmo de coração. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Não, ajudou bastante. É só uma crítica construtiva da última parte desse período. Eu acho que dá para aproveitar melhor o período, mas algumas pessoas não colaboraram. Enfim, é só uma crítica construtiva, né? Uhum. Então, provavelmente dava para aproveitar mais a aula, mas infelizmente não deu para aproveitar tanto. Mas creio que não seja culpa da sua parte essa situação. Para falar a verdade, eu ainda prefiro sala de aula, né? Acho que o nosso contato fica mais rico em sala de aula. Sim, sem dúvida seria melhor. Mas obrigado da minha parte, beleza? Um abraço para você. Valeu, Wagner. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Então, vamos parar a apresentação aqui. Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Vocês viram que eu não entrei em tantos detalhes em relação a marketing efetivo, mas esse direcionamento, né? Nada? Tudo? Mais ou menos? Tudo certo, professor. Então, tá. Então, vamos falar um pouquinho da prova? Não? Claro. Não estão interessados? Então, tá. Então, vamos primeiro falar como será a prova. Coloquei somente questões objetivas, tá? Então, são 14 questões de múltipla escolha. Beleza? Melhor. Dava para tirar aquela que a opção A como é que é a justificativa da B? Confunde a gente, um monte. Eu tentei deixar mais direto agora, Leandro, mas tem muito. Eu tentei colocar um pouquinho mais de relacione verdadeiro ou falso. Então, eu acho que ficou mais direta essa prova, vai ficar mais fácil de responder. Agora, vamos pegar por aula, o que será cobrado. Primeiro tema que eu coloquei, a figura de organização. Lembram dessa aula? Já faz um tempinho, ela foi logo depois da prova. Falando de administração direta, administração indireta, administração centralizada, descentralizada. Lembram disso? Lembram o que é uma administração direta? Não? Sim, talvez. Administração direta, a gente pensa que o ente governamental prestando o que ela se propõe. Por exemplo, um hospital do governo mesmo. Um hospital
com gestão da Secretaria de Saúde, por exemplo. Aqui a gente está pensando em uma administração direta, é o governo oferecendo o serviço. E a administração indireta, ela tem aquele caráter de alguém ser contratado por esse governo para oferecer esse serviço público. Pode chamar de terceirizado, então. Acaba sendo. Pegando essa mesma ideia do hospital, que eu acho que ela é fácil de visualizar. Será que uma Santa Casa é uma administração indireta? Ela recebe verbas, não? Então, ela é contratada recebendo verba do SUS, mas ela é uma pessoa jurídica e ela faz a prestação de serviço de saúde. Vira uma administração indireta. Tranquilo? Então, vai cair nesse segmento. Então, também vai cair os tipos de organização. Essa daí é até um pouquinho mais fácil. Estrutura linear, estrutura funcional, de estrutura linha staff. Isso aqui a gente vê também quando fala de organização no setor privado, né? Então, esse é o tema, os tópicos cobrados ali nesse tema de organização. Professor, só pode repetir, por gentileza, os tipos de organização que o professor falou? Linear, funcional e linha staff. Obrigado. Aí vai cair a figura do controle na administração pública. Lembram dessa figura do controle? Quem controla quem? As espécies de controle. Então, vai cair o quê? As espécies de controle podem ser 4 tipos. Quem são esses 4 tipos? Quanto ao órgão, quanto ao momento, quanto ao ambiente e quanto à legalidade ou mérito. São 4 espécies. Quando a gente fala da figura quanto ao órgão, é aquela figura do controle administrativo, legislativo e judicial. Certo? Daí envolve a figura dos 3 poderes mesmo, né? Alguém sempre controla alguém. Quanto ao momento, existe o controle prévio, antes de um fato, o controle concomitante, enquanto o fato ocorre, e o controle posterior. Também será cobrado. Essa daqui fica fácil da gente pensar montando uma linha do tempo, né? O controle prévio vai ser o primeiro na linha do tempo, concomitante vai ser no meio, o controle posterior vai ficar no fim dessa linha de tempo. Aí a gente tem quanto à posição. Quanto à posição quer dizer o quê? Controle interno e controle externo. Então, todas as entidades ali têm o seu controle interno e podem também sofrer controle externo. Então, tem essa diferença entre os 2 controles. Tranquilo? E o último, quanto à legalidade e ao mérito. Então, aí quem pode fiscalizar quem
envolve a figura dos três poderes, basicamente, e o mérito é quando é exercido pela própria administração pública, verificando a oportunidade da existência de um ato. Professor, lá na aula falou de controles específicos. Ministério Público, Polícia Federal e a CGU. Vai cair? Não coloquei, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos para estudar. Então, peguem mais as formas de controle. Os controles específicos aí não precisa. Essa daí foi a aula de controle. Aí a gente já teve a aula de gestão de pessoas. Aí de gestão de pessoas, basicamente eu vou cobrar tudo. Então, falando tanto das diferenças, das particularidades, da evolução. Já vou adiantar para vocês, a evolução tem questão só específica dela, tá? Lembram dessa evolução? A gente começou com a administração patrimonialista, parecia que o bem público era o meu, aí a gente passa pelo burocrático, aí vai para o quê? Ali na década de 80, gerencial, pós-gerencial, que é o que a gente vive hoje, né? Então, vai ter uma questão só disso. Beleza? Beleza, prof. Beleza, professor. Mas tá quase acabando. Os desafios. Deem uma lida na nova gestão pública, nas características da nova gestão pública, dos princípios dessa gestão pública, dessa nova gestão pública, aplicada à gestão de pessoas. Também tem que dar uma olhadinha. Tá no slide, prof? Sim, Beleza. tá tudo bonitinho no slide. Professor, vai ter uma revisão desses conteúdos que você está falando semana que vem? Não vai dar tempo, João, que a prova já é semana que vem. Disfarce, tô meio perdido. Que dia que começam as provas, professor? Acho que justamente na quinta-feira. Dia 1º de dezembro, então. Pelo que eu entendi, é. E vai até dia 7. E que mais? A gente passou pela gestão da qualidade, né? Opa, gestão da qualidade. Tá tendo meu slide de hoje. Deixa eu sair aqui. Do tópico que eu quero frisar mais para vocês na gestão da qualidade. Lembrem do princípio que mais tem relação com essa gestão da qualidade. Qual que é mesmo? É o último que apareceu, inclusive por essa movimentação da reforma administrativa do Estado. É o da eficiência. Então, busquem lembrar desse princípio, que eu coloquei esse princípio na prova, só esse, tá? O que mais? Deem uma lida naquele slide que eu falei do Programa Diretor de Reforma do Aparelhamento do Estado, só para vocês lembrarem o que é esse plano, qual foi o objetivo dele, é justamente a reforma administrativa do Estado. E daí a gente também, eu coloquei também a figura dessa gestão governamental,
de gestão pública, a mudança de um para outro, por força lá do Decreto-Lei 90/94, né? Vai cair. E os princípios dessa gestão da qualidade. Daí são necessários estudar também. E a aula de hoje, né? A aula de hoje é mais lightzinho, vai estar mais fresco na memória, né? Tranquilo? Sim. Sim. Tranquilo, professor. Então tá. Então é isso. E se preparem mais para a questão de múltipla escolha. Não precisa se preocupar em escrever dessa vez. Vocês vão mais marcar xizinho. Ah, e eu não sei com quem eu vou estar, com qual turma eu vou estar. Eu coloquei um gabarito que eu vou usar meu celular para corrigir, tá? Vocês têm que pintar bonitinho, igual se fosse concurso. Compartilha com a gente para ver como é que faz, professor. O gabarito é comum para todo mundo. É praticamente igual o gabarito de concurso. Vai ter só o número da questão na coluna, as alternativas na linha, aí vocês vão pintando de acordo com essa coluna e linha. Bem, concurso mesmo. Só para facilitar um pouco minha vida também. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Então hoje eu acho que era isso, gente, para a gente finalizar o semestre. Aí, vou tentar amanhã, mas eu aviso vocês em qual turma eu vou estar junto e qual a professora Alessandra vai. E aos que eu não encontrarem, espero não ver vocês em final, tá? Caprichem na prova. E que daí vocês tenham um final de ano tranquilo. E que a gente se encontre daí nas andanças da vida. Beleza? Beleza, professor. Obrigada pelo semestre. Obrigada por tudo e pela força, professor. Se encontra aí nos corredores, né? Para dar pelo menos um oi. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Obrigado pelo silêncio. Tamo junto. Então tá, gente. Bom descanso. A gente vai fechar o semestre, se Deus quiser, já nessa prova e ninguém vai pegar a final. Tá bom? Amém. Professor, fiquei feliz em poder atender a sua família lá com a perda do seu pet, viu? Eu ia conversar sobre isso, Guilherme. Lamento muito a perca, mas para mim foi, de certa forma, gratificante poder retribuir dessa forma com o meu serviço, né, de forma excelente. Obrigado, Guilherme. Eu imaginei que era você, a hora que meu pai falou o perfil, eu falei, deve ser o Guilherme. Mas o que minha sobrinha e meu sobrinho chorou por causa do cachorro. Nossa, eu acredito sim. Ele tava velhinho já, né? Então, Sim. não tinha muito o que fazer, faz parte. Me mandei mensagem antes devido à minha rotina, realmente. Não, faz parte. Correria, né? Muita coincidência, realmente. Conheci também a Janaína, né? Uma pessoa maravilhosa. Conheci o senhor Ciziro também, né? A sua mãe. Bacana. Uma família bacana. Já conhece a família agora. Mas bacana, Guilherme. Agradeço por ter ajudado. O Leandro escreveu alguma coisa, né, Leandro? Eu agradeço muito, professor. Esse período que a gente teve, por vezes, foi pouco, né? Foi remoto, né? A gente não teve de olhar olho no olho, né? De ter um contato realmente intenso, né? Assim, de professor, né? Aquela simpatia, a gente poder conversar e se envolver na aula. É diferente, realmente, do que o online aqui. Eu gosto do presencial, gente. Vocês não sabem o quanto eu me sinto melhor tá em sala de aula.
O mundo ficou assim, né? Não, já não tem como fugir mais. É verdade. Mas é isso. Sucesso, viu, professor? Obrigado, viu? Igualmente, Guilherme. Obrigado. Boa noite, viu? Para a gravação aqui, senão vai ficar enorme.